Olá, amigos, muita paz a todos. O evangelista Mateus descreve que Jesus, vendo a multidão, subiu a montanha e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e aí ele começou a pregar e recitou o poema das bem-aventuranças. Tão significativos são esses ensinamentos que Mahatma Gandhi afirmou que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nós vamos conversar com André Siqueira, palestrante espírita, escritor da cidade de Brasília, sobre as bem-aventuranças como roteiro de evolução espiritual. Olá, André, que alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Ivone. Nossas saudações àqueles que nos ouvem neste canal. No contexto do Sermão da Montanha, você poderia nos dizer o que significa bem-aventurados, André? Há muitas traduções para o conceito. Algumas traduções falam em felizes, algumas traduções falam em bem encaminhados, aventurados, mas o contexto essencial é que a ideia de uma aventura, de uma jornada, é uma trajetória transformadora para o indivíduo. Então, durante a expressão de Jesus quanto às bem-aventuranças, está estabelecido o convite para uma jornada de transformação. E é esse convite que torna as bem-aventuranças um poema, um convite extraordinário à mudança. E a palavra, André, misericordiosos, também sabemos que ela tem um contexto muito importante, né? O que seria ser misericordioso? A misericórdia, isto é, a habilidade de estender o nosso coração para encontrar através dele o entendimento do outro, é um esforço de ampliar as nossas percepções. Dentro da tradição antiga, no modelo que se tinha de concepção do homem, se entendia que a percepção humana situada no coração era onde residiam as nossas emoções, o campo dos nossos sentimentos e paixões. E por isso, a misericórdia é esse esforço de aliar ao entendimento do juízo o entendimento do coração, do campo do outro, da forma como o outro percebe. E ao fazermos isso, nós ampliamos o entendimento que temos da vida, porque deixamos de olhar apenas sob os nossos olhos, apenas sob as nossas perspectivas, e pela misericórdia nos tornamos aptos a ver e entender a vida pelos olhos dos outros. E o que representam, André, as bem-aventuranças para a humanidade? Ela representa um grande convite para o aprimoramento e amadurecimento de nossas relações com a vida como um todo. Quando nós observamos as bem-aventuranças, identificamos ali uma espécie de currículo de aprimoramento espiritual. Daí aquela famosa frase de Gandhi. Ali estão resumidas as grandes verdades de todas as religiões, de todos os convites espirituais de aprimoramento. Bem-aventurados os que sofrem. É possível, André, alguém sofrer e ser feliz? Qual é o sentido disso? Allan Kardec irá dedicar todo o 5º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo para explicar isso, Ivone. Porque ele percebe que nós fazemos um juízo muito errado do que seja o sofrimento.
Porque nós confundimos o sofrimento com a dor. E não é esse o processo. O sofrimento é a ação da vida sobre nós, que se constitui o resultado das consequências de nossas ações, o que nos leva a expiações, que é o desafio da vida para ver o quanto nós estamos amadurecidos, que são as provas. E estabelece-se como as opções que nós fazemos para ampliar o nosso entendimento, que são os sacrifícios, a nossa capacidade de cooperar e de colaborar com a vida. Então, o sofrimento, ele não é necessariamente algo de ruim. Ele é alguma coisa que é um estágio transitório, passageiro, e que, situado na justiça das leis da vida, nos oferece condições de crescimento, de aprendizado, e, portanto, é um caminho de melhoria. Não é um caminho de punição, como geralmente se percebe. Daí a construção de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E serão consolados na medida em que, compreendendo o valor do sofrimento, transformam as lições que lhe vêm em aquisições espirituais, em oportunidades de engrandecimento. Você se referiu à prova e expiação. Você poderia fazer uma distinção para nós do que é prova e do que é expiação na visão espírita? O espiritismo compreende que nós somos seres imortais. Como seres imortais, nós somos espíritos, nós envergamos o corpo quando nascemos, e nós deixamos o corpo como um equipamento que já não nos serve quando morremos, para encontrar um outro corpo. Em nossa jornada de aprendizado, nós precisamos aprender sofrendo as consequências das nossas atitudes. Essas consequências são as expiações. Portanto, a expiação é o resultado daquilo que nós fizemos. Mas além das expiações, existem as provas. As provas são testes que nós mesmos escolhemos ou que a vida coloca diante de nós para avaliar a nossa capacidade de aprendizado. É por isso que as provas e as expiações são instâncias diferentes das experiências da vida. E para que o espírito realmente se quite, vamos dizer assim, com os seus equívocos, com os seus erros, o que é preciso, André? A expiação basta, porque muita gente diz assim: eu estou sofrendo para pagar os meus pecados, né? É comum a gente ouvir isso. Como que é esse mecanismo, André? Está equivocada a ideia de que nós sofremos para pagar. Allan Kardec nos apresenta o conceito de bem e mal sofrer. O que é mal sofrer? É sofrer sem proveito. Isso é o mau sofrimento. O que é o bem sofrer? É sofrer com aprendizado. Figuremos o seguinte: se nós não sabemos de matemática, e se coloca diante de nós um problema de matemática, nós não sabemos como resolver. E se somos forçados a resolvê-lo, nós sofremos, nos afligimos, ficamos incomodados. Mas se nós aproveitamos essa oportunidade para aprender como resolver aquilo, todas as vezes que se repetir aquele problema, não é mais motivo de sofrimento, porque nós sabemos resolver. O sofrimento é um convite ao aprendizado, e nós não conseguiremos simplesmente ultrapassar essa etapa sofrendo, porque com o sofrimento vem o arrependimento, com o arrependimento vem a expiação, isto é, sofremos as consequências e aproveitamos as lições que aí vêm, mas exige-se ainda a reparação do erro. E com base no que aprendemos no sofrimento,
é que então nos dedicaremos a corrigir os equívocos que cometemos. No Sermão do Monte, nós encontramos que os puros de coração verão a Deus. O que significa ver a Deus? Significa entendermos a natureza, conhecermos a verdade, vermos as coisas como elas são, libertarmos-nos das nossas ilusões, sairmos do plano dos fenômenos para enxergarmos as realidades. E para que isto aconteça, é preciso purificar a razão que entende, é preciso purificar o coração que percebe, é preciso purificar as ações que atuam sobre a natureza. Através da verdadeira pureza, da limpeza do nosso modo de pensar, de sentir e de agir, é que nós veremos a realidade como ela é. E veremos que a realidade é a expressão de Deus. Daí a bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, verão a realidade como ela é. Como, André, que as bem-aventuranças podem se constituir em um roteiro de elevação para nós, seres espirituais que somos? À medida que ela nos oferece referências de entendimento, de virtudes que deveremos alcançar em nosso esforço evolutivo, ela nos traz, por este mecanismo, apontamentos de melhoria, conquistando a humildade, entendendo o sofrimento, esclarecendo a paz, visualizando o caminho da justiça, entendendo os aspectos da misericórdia, convidando-nos à pureza, estamos elencando alguns marcos de aprendizado espiritual, dentro dos quais realizaremos o aperfeiçoamento de nós mesmos. André, o Jesus se referiu aos pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores. Você poderia nos falar sobre essa bem-aventurança? Jesus ele fala sobre a paz em duas bem-aventuranças. Primeiro ele diz que são bem-aventurados os pacíficos ou os mansos. E depois ele fala que são bem-aventurados os pacificadores. Isso é significativo porque é a única bem-aventurança que aparece duas vezes. É a virtude que se dá internamente quando eu sou pacífico. Ser pacífico significa ser capaz de conviver com o que é diferente. Ser pacífico é ser capaz de optar pela não violência. Ser pacífico é capaz de estender a capacidade de compreensão e de ação em benefício de todos, mesmo diante do conflito, diante da divergência de opinião. Mas ser pacificador é mais do que ter uma atitude íntima. Ser pacificador é construir a paz, é agir em benefício da pacificação. Então Jesus ele destaca essas duas atitudes. A paz precisa ser um modo de entendimento íntimo, sermos pacíficos. Mas precisa ser um modo de agirmos com justiça no mundo, sermos pacificadores. E é necessário descobrir o caminho entre conquistar o pacifismo subjetivo e o pacifismo ativo, caminhando pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da clareza, da misericórdia, do entendimento, da ação, para de pacíficos nos transformarmos em pacificadores. E com relação aos puros de coração, o que são os puros, ou quem são aqueles que têm puro o coração? Aqueles que já, ampliando a sua capacidade de perceber a natureza, enxergam Deus. Veem as coisas para além das próprias opiniões. São aqueles que, elevando-se na condição espiritual,
mantêm um entendimento amplo, conhecem o bem, desejam a verdade e a praticam, e a realizam em suas atitudes. Esses, os puros de coração. André, que mensagem você gostaria de deixar àqueles que nos assistem? Reflitamos que nas bem-aventuranças nós encontramos um currículo espiritual de aprimoramento. Observando em seus detalhes, veremos que temos um espaço muito grande para o aperfeiçoamento íntimo, para identificarmos os elementos que precisam ser renovados em nosso dia a dia e cientes do desafio que precisamos fazer para o aperfeiçoamento próprio, nos esforçarmos por praticar a compreensão, a tolerância, a solidariedade, para estendermos aos outros o direito da própria liberdade, o direito da convivência com as diferenças que apresentam, para que, nesse esforço que, em última análise, é uma escola de amor, possamos edificar a humanidade nova, estabelecida sobre os fundamentos do respeito, da verdadeira caridade, para a construção da justiça a que todos anelamos. Muita paz a todos.